Obrigado, gente. Pode descer. Como é que vocês estão? Chuva até passou, né? Deixa eu abrir aqui meus esquemas. Prazer estar com vocês aqui. Agradecer a pastor Sérgio e pastora Beth pela oportunidade. Eu queria estar falando com vocês. Vai estar baseado lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12. E antes de entrarmos propriamente dito naquilo que vamos estar explorando aqui, eu queria conversar um pouco com vocês e queria pedir o Brian para que colocasse o tema da nossa ministração hoje aqui. Eu queria que alguém me dissesse quem é o sujeito dessa foto. Alguém consegue me dizer? Bom, tem gente rindo, eu sei que vocês sabem, mas estão com vergonha de falar. Pose do Rodo. Alguém sabe quem é a pose do Rodo aí? Quem sabe quem é a pose do Rodo? Beleza, uns 20%. Então eu vou explicar para vocês o que é esse cara e o que ele está fazendo aqui nessa situação em específico. Eu sei que por mais que você conheça ele, saiba do que ele faça, o meu objetivo é te chocar e chamar justamente a sua atenção para o que nós vamos ministrar. Então ainda não se escandalize, deixa eu argumentar primeiro. Amém, gente? Temos aqui então o nosso amigo Pose do Rodo. Ele está com essa blusinha branca porque ele havia acabado de sair da cadeia, gente. Esse homem foi investigado, foi preso por um suposto envolvimento com o Comando Vermelho, por divulgação do crime organizado, do consumo de drogas. Isso é um crime no Brasil, graças a Deus por isso, e esse homem respondeu perante a lei e está sendo investigado, ele e a esposa, que é essa moça que está aí do lado. Esse homem, ele nasceu num contexto de favela, ele canta músicas, inclusive tem uma voz muito ruim, mas ele canta, e o teor das músicas dele deixariam aí os grandes mestres da música brasileira, como Vilas Lobos. Nós temos aí João Gilberto, grandes nomes da bossa, né? Homens que foram reconhecidos mundialmente por serem grandes músicos. E aí no Brasil, hoje, na nossa geração, que nós temos para admirar, para ouvir, Pose do Rodo, infelizmente. O teor e o conteúdo das músicas desse camarada são os dos piores possíveis. Ele fala a respeito daquilo que eles vivem na favela, ele fala a respeito daquilo que a sociedade implica para eles, e de fato existe, né, uma margem da população dentro das favelas que de fato são marginalizadas. Nós não vamos falar sobre isso, mas esse homem tem alcançado muitas pessoas dentro da nossa geração, principalmente. Ele tem não sei quantos milhões de seguidores, mas tem muitos seguidores nas redes sociais. E, querendo você ou não, esse camarada tem sido uma influência para os seus filhos, para os seus sobrinhos e, de repente, até para você, porque indiretamente nós estamos sofrendo com isso. Nós temos também outro caso, e não deu tempo de fazer uma arte com a foto dela, mas uma mulher chamada Virgínia. Quem conhece a Virgínia aqui? Beleza, o Estevão conhece você, segue blogueira, cara. Um homem barbado desse seguindo blogueira, gente. A Virgínia é uma mulher que foi casada com um homem chamado Zé Felipe, não conheço nenhum dos dois. Vinha conhecê-la há um tempo atrás, ela foi depor numa CPI, só envolvido com parada maneira, por divulgação do Tigrinho, as famosas bets. Você que usa essa porcaria, procure ajuda, saia fora disso, que isso é uma maldição para a sua vida, tá bom? Não vamos falar sobre isso agora, mas a Virgínia, então, ela foi acusada de envolvimento com as bets, então foi convidada a se explicar a respeito desse envolvimento de divulgação com jogos de azar. Virgínia recentemente viralizou nas redes sociais. Ela tem, não sei se alguém sabe aí, mas eu acho que ela tem uma cacetada, literalmente, de seguidores. Algo em torno de 50 milhões, é isso? 50 milhões! Pela madrugada, gente. Então, olha só, essa mulher, ela se tornou conhecida porque se casou com um filho de um cantor, não sei qual, qual das quantas com quem se casou, mas ela se casou com um filho de alguém famoso. Ganhou fama, ganhou dinheiro, e essa mulher, então, hoje, ela é uma influenciadora, muito, né, talvez uma das maiores que se tem notícia hoje, e essa mulher, querendo ou não, você sendo barbado ou não,
independente da sua idade, você talvez esteja sofrendo um pouco da influência, tanto do nosso querido Pose do Rodo, quanto da Virgínia, que são pessoas desconhecidas da maior parte das pessoas que não segue tanto as redes sociais assim. Bom, é domingo à noite, eu fui convidado para ministrar e o que eu começo falando? Da Bíblia não, começo falando de Pose do Rodo e de Virgínia, mas não me crucifique ainda, nós vamos chegar a um lugar em comum, aguarde só um pouquinho. E da onde que eu tirei tudo isso aí? Eu fui inspirado, negativamente talvez, com essa foto durante essa semana. Esse homem, ele saiu da cadeia, e ao conseguir o habeas corpus, existia uma grande multidão esperando esse camarada sair da cadeia. Ele saiu da cadeia como se fosse um perseguido político, né? Alguém que sofreu uma grande injustiça. E aí tem um outro cantor que talvez você não conheça, que é muito ruim também, graças a Deus você não conhece, que é chamado Oruan. Esse homem é filho do Marcinho VP, um dos caras do Comando Vermelho aí, eu acho que é isso. É coisa muito ruim, gente. E olha só, esses homens, eles estão nos influenciando. E é aí que surgiu toda a minha inspiração para que nós pudéssemos estar ministrando aqui hoje. Essas pessoas estão ministrando. Ouvi uma frase uma vez, eu vou tentar lembrar dela integralmente, que o silêncio dos bons... Ai, Jesus, esqueci da frase, eu sabia que isso ia acontecer. Mas eu vou parafrasear, que o silêncio dos bons abre espaço para que os ruins, as pessoas que não têm nada a acrescentar, falem. Então, se nós hoje, cristãos, e você pode avaliar dentro do cristianismo, dentro do que você sabe do cristianismo, na Bíblia tem alguma coisa com um teor positivo que vai acrescentar à sociedade? Se você está aqui hoje, eu acredito que você concorde comigo. Com certeza existem muitos princípios aqui, se os quais fossem seguidos, a sociedade e o mundo estaria completamente diferente. Mas o nosso silêncio e talvez a nossa omissão esteja dando lugar para pessoas como Pose do Rodo e Virgínia falarem e se manifestarem e influenciarem toda uma geração. A Virgínia tem 53 milhões de seguidores, o Pose do Rodo tem algo em torno dos 10, 20 milhões de seguidores, e eles estão seguindo e influenciando toda uma nação, pessoas fora do Brasil, com princípios completamente negativos. E para finalizar essa introdução, essa Virgínia, essa influenciadora, dita influenciadora, ela viralizou recentemente. Por quê? Ela gravou um vídeo com o atual ex-marido, ela terminou o casamento. Aí, meu amigo, obrigado. O silêncio dos justos apenas fortalece o ataque dos injustos contra os inocentes. Espera aí, vou falar de novo então. O silêncio dos justos apenas fortalece o ataque dos injustos contra os inocentes. Era isso que eu queria me lembrar. Obrigado, meu amigo. E a Virgínia, ela gravou um vídeo falando a respeito do término do seu casamento com o marido. Ela tem 3 filhos com esse camarada. E falando assim, vou trocar em miúdos aqui porque eu não me lembro, mas nós queremos ser felizes, por isso chegamos no consenso de que o casamento não serve mais para nós. E por isso o casamento não serve mais para nós. Por quê? Porque nós queremos ser felizes. E se tem uma coisinha no casamento que você vai ter que abrir mão, é da sua vontade por algumas vezes. Quem é casado aqui mais tempo é isso mesmo, né? Você vai ter que abrir mão. Casamento é isso. Vocês que não se casaram ainda, entendam. E essa mulher, gente, olha só, com 53 milhões de seguidores, ela falou para todo mundo e influenciou um grande número de pessoas. E ela falou, eu quero ser feliz, então por isso eu vou me separar. Agora pense comigo. Imagine então adolescentes que não têm princípios evangélicos, não têm uma referência de casamento. A referência desses adolescentes, desses jovens, de muitos adultos que a seguem, é justamente ela, que abriu mão do seu casamento. Abriu mão lá da boa vivência dentro do âmbito familiar com os seus 3 filhos. Por quê? Porque ela quer ser feliz. Então nada mais importa, ela quer ser feliz. E eu quero te dizer que isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Com base e a partir dessas 2 situações,
comecei a pensar, a orar e pedir a Deus uma resposta que eu pudesse dar para vocês aqui hoje. Então, Deus me conduziu a esse texto. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. O Brian vai projetar aí, se nós pudermos ler juntos, então, nós vamos meditar juntamente nesse versículo. O texto vai nos dizer assim: ninguém o despreze. Paulo falando a Timóteo: Timóteo, que ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja, Timóteo, um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? Feche seus olhos por um minuto. Pai, nós queremos te agradecer pela sua bondade, pela sua fidelidade. Obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado porque podemos separar um tempo para que pudéssemos te cultuar, pudéssemos olhar somente para ti e estar atentos àquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Pedimos para que o Senhor venha falar aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que de fato venha encontrar nosso coração e venha gerar uma real transformação em nossas vidas. Oramos por uma atenção, oramos para que as distrações venham ficar lá fora, que possamos focar naquilo que realmente importa agora e que possamos de verdade ser transformados a partir da sua palavra, Deus, em nome de Jesus. Meus amigos, Paulo, ele escreve a Timóteo. Timóteo, não se tem notícias da idade dele, existem estimativas. Timóteo deveria ter algo entre 20, 30, 35 anos, era alguém mais ou menos assim da minha idade, e ele estava à frente da igreja de Éfeso. Paulo, então, como seu mentor, como seu pastor, ele estava então o instruindo acerca de muitas coisas. Então, especificamente nesse versículo, Paulo fala a Timóteo, que era um pastor. Então, dentro do contexto ali, está falando a respeito do ministério pastoral especificamente. Mas, porém, contudo, entretanto, nós precisamos entender que isso que está escrito aqui e a recomendação de Paulo, apesar de ser nesse ponto da Bíblia especificamente direcionado a um pastor, ela serve para todos os cristãos. Não é possível que você, como cristão, mesmo não sendo pastor, você não quer ser um exemplo. Por quê? Porque isso tem embasamento em toda a palavra de Deus. Isso vai de encontro ao que o próprio Cristo disse. Se o Brian puder colocar para mim o texto de Mateus capítulo 5, versículos do 13 ao 16, eu vou lendo para ganhar tempo. O texto nos diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai, que está no céu. Então a recomendação aqui não é somente para os pastores, não é somente para os jovens, é para todo o corpo de Cristo. A partir do ensinamento de Cristo, nós precisamos então ser um exemplo. E eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado, enquanto eu tomo um gole d'água, bota o dedo no nariz dela assim, se intimide e fale: você precisa ser um exemplo. Por quê? Porque precisamos ser um exemplo. Porque na nossa omissão, pessoas mal intencionadas, pessoas que estão sendo conduzidas e dirigidas a partir de princípios completamente pecaminosos, estão se manifestando e sendo exemplo para aqueles que estão ouvindo. O que Paulo diz aqui nesse texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, é que existem então 5 áreas fundamentais, e é a partir dessas áreas, e é somente sobre essas áreas que eu vou falar com vocês
devido ao tempo que nós temos. Se você pegar na Bíblia, existe uma infinidade de coisas que podem nos servir de fundamento para que possamos ser um exemplo. Eu vou usar somente esse versículo, mas entenda que não é uma lista exaustiva, não é só isso. Isso é só uma parte do todo. A primeira característica, então, que Paulo diz respeito aqui a Timóteo é sobre: mas seja um exemplo para os fiéis na... Muito bom, só uma pessoa respondeu, gente. Vamos lá, eu sei que você está cansado, amanhã você tem que trabalhar, mas eu não vou demorar, prometo. E vai ter cantina no final, gente, então segura. Vamos lá? Mas seja um exemplo para os fiéis. Onde? Na palavra. Muito bom. Então eu fui pesquisar para entender o que Paulo estava dizendo. No original, no grego, na língua que esse texto foi escrito, Paulo estava dizendo a respeito do logos. É um verbo, é uma palavra muito conhecida a respeito de outras ocasiões onde ela aparece na Bíblia, no Novo Testamento principalmente. E palavra que nesse contexto aqui, Paulo está nos dizendo a respeito de algo que será dito, um discurso ou uma mensagem. Um estudioso diz a respeito da definição dessa palavra: algo dito, incluindo pensamento, um assunto, um discurso ou uma razão. É uma comunicação verbal que vai expressar então um pensamento. Então a primeira área onde nós precisamos ser um exemplo é na palavra, mas não é na palavra de Deus. Logicamente nós precisamos manejar bem a palavra, nós precisamos conhecer, mas é na palavra que nós manifestamos, naquilo que nós dizemos. Ou seja, se eu tenho alguns conceitos na minha vida, e um dos conceitos com certeza é o casamento, e quando você se casou, você falou lá perante o pastor, perante quem você firmou esse compromisso, você disse: olha só, aqui é para a eternidade, eu não me separo de você nem por nada. Você firmou um compromisso e você deu a sua palavra de que você então iria permanecer casado até o fim das contas. Quando você vai comprar um carro e você promete então pagar esse carro em 36 vezes, em 36 parcelas de R$700, você, ao firmar esse compromisso, você deu a sua... Então você falou: olha só, eu estou te dando a minha palavra. Como dizem os antigos, o fio do bigode aqui, isso aqui vale ouro. Eu estou te dizendo, eu vou te pagar as 36 vezes de R$700, e isso vai ser firmado. Por quê? Porque a nossa palavra tem que ter um valor. E olha só, Paulo está falando aqui para um jovem pastor que estava numa cidade grande, e ele precisava dar bom testemunho para as pessoas que estavam ao redor dele. Não somente Timóteo, não somente por ser pastor. Ser um bom exemplo não é exclusividade dos pastores, tá bom, gente? É exigência de Cristo para todos nós. Agora, olhando para as nossas vidas, será que de alguma maneira nós estamos conseguindo ser bons exemplos dentro desse contexto aqui? Será que a nossa palavra está valendo de alguma coisa dentro daquilo que quando nós de alguma maneira firmamos algum contrato, nós falamos acerca de alguma coisa, nós falamos que vamos pagar, e será que de fato nós estamos pagando? Nós estamos cumprindo com os nossos compromissos? Por quê? Porque é uma exigência que Paulo está falando. Olha só, dentro das 5 coisas aqui que são muito importantes, você tem que ter cuidado, Timóteo. Por quê? Porque você não pode falar as coisas soltamente. Você tem que ter compromisso com aquilo que você está falando. Se você disse que é sim, vai lá, você tem que dar o jeito de ser o sim. Mas seja honesto, seja humilde, mas cumpra com a sua palavra. Aponte o dedo no nariz da pessoa que está do seu lado e vamos lá. E diga para ela: você está cumprindo com a sua palavra? A palavra que vai dizer a respeito das nossas palavras, dos nossos discursos, das nossas ideias. Então, a verdade tem que estar constantemente na minha vida, porque se eu prego a mentira, se eu prego a verdade dentro da igreja, mas vivo uma mentira fora daqui, eu estou completamente fora daquilo que
Deus está nos pedindo. Se eu prego que eu preciso ser uma pessoa honesta dentro da igreja, mas lá fora eu não cumpro isso, então eu estou fora daquilo que a Bíblia está exigindo de mim. Então, se alguém aqui, se nós estamos fazendo e agindo dessa maneira, nós estamos permitindo com que poses do rodo, Virgínias, possam ter autoridade para falar. Por quê? Porque nós estamos nos omitindo. Nós estamos falhando naquilo que nós nos propomos a fazer. Segunda característica. Mas seja um exemplo, Timóteo, para os fiéis, na palavra e no procedimento. Procedimento vai dizer respeito ao modo de vida, à nossa conduta, ao nosso comportamento. Ela vai englobar a conduta diária de alguém em relação aos outros. Pense no que eu disse. Ela diz respeito ao seu estilo de vida. E ela vai englobar a nossa conduta diária. Não é só no domingo. Não é só quando nós estamos na igreja. Mas são as nossas atitudes, talvez quando ninguém está vendo. As nossas atitudes como um todo. Nós falamos a respeito daquilo que é externo, daquilo que nós verbalizamos. Mas as atitudes, quando não estão bem fundamentadas em Cristo, essa motivação nos leva a estar num lugar onde nossas atitudes estão completamente longe daquilo que Cristo quer de nós. Então, o seu estilo de vida, se você cumpre com a sua palavra, amém. Mas tome cuidado, porque a palavra também nos orienta. Todo aquele que está de pé, cuidado para não cair. Nossa jornada, ela é longa. Nós não estamos, ontem falei com um amigo, nós não estamos numa corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, tome cuidado no seu caminhar. É lógico que nós somos humanos e perfeitamente nós podemos falhar em uma coisa ou outra, mas nós podemos ser exortados, nós podemos ser corrigidos e assim aperfeiçoar o nosso caminho e sermos pessoas melhores. Mas nós não podemos ser hipócritas. Pessoas que pregam uma coisa, dizem viver uma coisa, mas a atitude, a vida, o nosso estilo de vida vai dizer uma coisa completamente diferente. Aponte o seu dedinho no nariz do seu irmão e diga como você está procedendo. Vamos lá, fala isso, com essa vozinha, com a voz que vai deixar ele proceder assim, vai nos implicar a agir com integridade, com justiça, com seriedade. Nossas atitudes, elas devem encarnar o que nós pregamos, sendo tão exemplar quanto o nosso discurso, não sendo apenas bons faladores, mas bons praticantes. Com certeza, se você conhece esse versículo, você lembrou dele. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, se esquece como era a sua aparência. E é muito assim mesmo. Por quê? Porque a palavra, de fato, ela é um espelho. Ela vai revelar o que nós somos de verdade. Se nós temos falhas no nosso caráter, ao ler a palavra, ao ter um encontro com Cristo, a partir da palavra, nós vamos olhar para dentro de nós e, por comparação, minha vida nesse aspecto aqui pode ser melhor. Mas o problema é que nós conhecemos, mas quando nós nos afastamos da prática, nós justamente nos esquecemos daquilo que nós somos. E aí nós caímos no erro, onde nós nos acostumamos a viver no erro. Não é tão errado assim não, vamos lá. E eu estou me afastando da palavra. Não, mas não é tão errado assim não, vamos lá. E a partir do momento então, onde nós começamos a nos ignorar dessa maneira, nós podemos também nos tornar pessoas hipócritas, que pregam uma coisa, mas vivem outra completamente diferente. E a partir disso, quando nós não agimos com integridade, não agimos com justiça ou seriedade,
nós permitimos pessoas como Pose do Rodo e Virgínia a serem influências nessa sociedade, porque nós nos omitimos, nós estamos falhando, não estamos lidando com a devida seriedade naquilo que nós devemos fazer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Todo homem, pelo menos um homem mais novo assim, quando vai ficando mais velho, ele vai melhorando, né? Mas um homem mais novo, ele tem uma área no cérebro dele chamada quinta série. Eu sei que não é só comigo. É um setor ali específico do cérebro. O homem pode amadurecer, ele pode se tornar um grande empresário, ele pode se tornar uma pessoa influente, mas a quinta série vai estar lá no cantinho do cérebro. E de vez em quando essa quinta série ela acende, ela vem à tona, assim, sabe? Eu sei que não é só comigo, gente. Mas olha só, é um problema. Por quê? Nosso amigo Timóteo aqui, vamos voltar para ele. Timóteo é um pastor. E olha só, eu sou um pastor também, fui ordenado com 28 anos. Na minha lua de mel, não tive tempo de ter lua de mel, já fui entrando nesse negócio de pastor e tal, e vamos embora. E, rapaz, tem uma dificuldade, porque eu sou uma pessoa um pouco zoeira. E a quinta série está lá, e de vez em quando você está no meio da galera e dá vontade de botar uma pilha, contar uma piada, e eu preciso pedir perdão se eu te escandalizei em algum momento. A quinta série às vezes ativa muito e a gente acaba falhando. Mas nós precisamos, nós temos que deixar de dar uma zoada, de sermos pessoas sociáveis, não, pelo amor de Deus. O problema é quando nós passamos do ponto onde a seriedade é colocada em xeque. Onde as pessoas olham pra gente, pô, o PH até prega direitinho, mas na hora que está no meio da galera, vira um qualquer um. Vira um adolescente de 13 anos. E aí olha só o perigo. As pessoas começam a colocar em xeque aquilo que eu prego, indiretamente. As pessoas, talvez alguém que não conheça a palavra, vai colocar em xeque justamente a palavra de Deus. Por quê? Por causa de uma falha comportamental minha. Então nós precisamos ter seriedade para lidar com isso. Repito, a minha intenção não é que você seja uma pessoa carrancuda, que não sorria, que não brinque, que não seja sociável, não é isso. Mas nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que nós falamos, com as nossas atitudes, talvez com as nossas brincadeiras. E quando as brincadeiras passam do ponto, pô, irmão, desculpa, errei, perdão, vamos lá, vamos acertar essa caminhada novamente aí. Então as pessoas precisavam olhar para Timóteo, precisam olhar para a gente de uma maneira que, pô, é um exemplo. Uma outra coisa, olhei minha esposa ali, agora lembrei. Uma parada que ela pega no meu pé direto. Cara, não dá carona para mulher sozinho. E eu sou uma pessoa extremamente boba. Eu não sei dizer não para ninguém. E já dei carona para algumas pessoas, algumas mulheres, e aí ela sempre pega no meu pé. Não dá carona para mulher. Então, é um domingo à noite, eu vou te falar, você que é mulher, se você me pedir carona, eu vou te mandar para a rua, eu vou pagar um Uber para você, porque né, nós somos as pessoas boas, mas eu não vou te dar carona, e recomendo aos homens casados também, não dê carona para mulheres sozinhas. Por quê? Porque nós precisamos ser bons exemplos. Tá balançando a cabeça, né? É, balança a cabeça mesmo, irmã. Precisamos ser bons exemplos. Quando nós não somos bons exemplos, quando nós não levamos essas coisinhas a sério, é um problema. Por quê? Porque as pessoas vão olhar pra gente, PH é casado com a Thaís, mas deu carona lá pra novinha. É uma coisa bobinha. Mas por que não acertar, já que é uma coisa tão bobinha? Por que não abrir mão? Você que quer ser homem, mulher de Deus, você que quer, de alguma maneira, chegar no céu e ter um mar de galardão lá para você. Precisamos ter atenção a isso, ao nosso procedimento. Isso aqui dá margem para um monte de coisa. Mas eu sei que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, está aplicando da devida maneira. E que nós possamos não nos limitar a somente ouvir, mas sermos bons praticantes. Amém? Próxima característica. Timóteo, ninguém o despreze, Timóteo, pelo fato de você ser jovem. Mas, Timóteo, seja um exemplo, Timóteo, para os fiéis na palavra,
no procedimento e no amor. Que palavra linda. A gente está chegando aí perto do Dia dos Namorados. É uma época do ano muito boa, exceto para os solteiros que não estão namorando. Que Deus lhe ajude. Nós vencemos, todos nós já fomos solteiros. O amor aqui no original é ágape, uma palavra amplamente conhecida e usada em diversos contextos. Ágape aqui vai denotar um amor altruísta, um amor sacrificial associado ao caráter de Deus. O dicionário Strong, ele vai classificar e vai definir ágape como uma afeição ou benevolência. E trata-se de um amor fundamentado em boa vontade, estima e preferência moral. Ou seja, a ágape denota um amor abnegado, incondicional, e agora segura para não cair da cadeira, que busca o bem do seu próximo. Ágape não é somente o amor a Deus, mas é o amor, assim como você ama a Deus, e é o mesmo amor, é o ágape que você entrega para Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado, ele é o alvo do seu ágape também. Sabe aquele irmãozinho que insiste em te ver de tênis branco, mas sabe o que ele faz? O irmão, é o exemplo da pregação, irmão. Olha só, ele vai pesar no seu tênis branco e vai te causar um mal, gente. Olha lá, ficou todo marcado, olha só, tá vendo? Esse irmãozinho que te olha com a tênisinho branco, né? Eu vou pisar nesse miserável, eu vou arrebentar ele. Esse irmãozinho é alvo do seu ágape, e você tem que amá-lo assim como você ama a Deus. Esse negócio de engolir sapo, ele está associado ao cristianismo, àquilo que nós fazemos e aprendemos aqui, não vai ter jeito. Então, se existe alguma coisa que nós precisamos cultivar para ter o ágape em dia, é justamente o perdão. Porque nas nossas relações aí interpessoais, seja no trabalho, seja na igreja, na família eu sei que não dá isso. Na família todo mundo vive bem, graças a Deus por isso. Cunhado, irmão, não tem nada, graças a Deus, mas fora disso, você precisa exercitar esse tal de perdão aí. O ágape de Deus, ele tem que estar te enchendo de alguma maneira, e olha, justamente é esse ágape, o amor sacrificial que moveu alguém chamado Jesus para morrer por mim e por você. Esse amor sacrificial, ele olhou para mim e falou: pô, Felipe, não vale nada, mas eu vou me entregar por ele mesmo assim. Esse mesmo ágape é que nós precisamos fazer nos mover para sermos bons exemplos. Esse ágape, ele representa então o amor de Deus, o amor divino, quanto o amor ideal entre os crentes, marcado por sacrifício e compromisso com a verdade. Timóteo, então, imagine só um jovem pastor numa cidade, talvez não tivesse ninguém da sua família, talvez estivesse sozinho, não tivesse em quem se apoiar, recebendo das palavras do seu mentor ali. Paulo estava dizendo aqui implicitamente: Timóteo, nesse negócio de igreja, as pessoas vão te, talvez, humilhar um pouquinho. Timóteo, nesse negócio de igreja aí, as pessoas talvez vão querer o seu mal. Elas vão olhar você lá no status, num domingo à noite pregando, e vão achar que você está por cima da carne seca, mas por trás elas vão te esfaquear. Mas Timóteo, olha só, tem um negócio chamado ágape, Timóteo. E aí você precisa pegar esse ágape e lançar sobre a vida do seu irmão. Você tem que perdoar, você vai ter que engolir sapo. E isso, Timóteo, vai fazer você ser um bom exemplo. As pessoas vão olhar para você e: caramba, Timóteo realmente não tem rabo preso com nada. Ele foi capaz de perdoar aquilo. O Timóteo de fato é um homem de Deus. Eu sei que você não tem isso, mas Timóteo tinha questões que precisava se libertar, perdão que precisava ser liberado.
Eu sei que você não tem, mas o Timóteo tinha. E aí ele precisou olhar para o amor sacrificial de Jesus, como um ideal a ser seguido. Olhou para Jesus e, pô, é isso que Jesus fez? Então tá bom, então é isso. Ágape, vem em mim que eu estou querendo, vamos lá. Vamos conversar aqui. Raiva, ódio, segura aí que o ágape chegou. Então, o amor de Jesus está sendo manifesto em mim. E eu vou me sacrificar pelo meu irmão. Eu sei que te fizeram mal, Timóteo. Eu sei que te magoaram nesse negócio aí de igreja. Te traíram. Roubaram seu dinheiro. Lançaram calúnias contra você, Timóteo. Eu sei que você nem pôde se defender, Timóteo. Mas lembre-se de Jesus, porque Ele fez isso por nós. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz: suportai uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E acima de tudo, porém, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Nós falamos sobre, volta aí o versículo que eu não lembro, procedimento, amor, palavra, procedimento, amor, e agora, fé. Um conceito primordial e fundamental do cristianismo, ele vai significar aqui, vai significar algo no sentido de crença, e isso nós já estamos carecas de saber. Algo no que diz respeito à confiança ou convicção. Mas o que me pegou aqui, nessa parte é que, não somente pistes, que é o termo em grego usado para a fé aqui, não somente diz respeito a crer em alguma coisa, mas diz respeito também a permanecer fiel. Não somente a crer. Fé diz respeito a crer, e ótimo, e a gente está careca de saber isso. Mas não é somente crer e acabou. É permanecer fiel. Mesmo em meio às dificuldades, quando as pessoas te abandonarem, quando o dinheiro acabar, quando as coisas complicarem. Olha só, eu sei que eu tenho fé em Jesus, mas na questão da fidelidade eu me omiti. Eu continuo crendo, e a gente ouve isso direto. Olha, não, eu creio que Jesus, me salvou, eu creio na palavra, eu oro, mas a pessoa só ficou na fé, mas na caminhada perdeu a fidelidade. Não consegue olhar para Cristo e se acha o abandonado, o indigno. Por quê? Porque não fundamentou devidamente a sua fé. A sua fé ficou ali no nível rasinho e não aprofundou essa fé a ponto de vir a tempestade, e essa casa ela está construída sobre a rocha e a tempestade não vai derrubá-la. Mas quando nós construímos algo a partir de uma superfície como a areia, nós vamos falhar e nós não vamos persistir, nós não vamos conseguir ser fiéis. Por quê? Porque então construímos nossa vida a partir de uma fé rasinha. Não fundamentamos, não lemos, não ouvimos, não pedimos conselhos. Perdemos assim a capacidade de permanecer, perseverar. Então não basta crer, nós devemos ser fiéis. Devemos crer, amém. Mas a fidelidade, ela tem que estar presente na nossa vida, mesmo e principalmente quando as coisas não estão dando certo. Deixa eu correr. Próxima característica: pureza. A pureza aqui diz respeito à isenção de culpa ou impureza na vida. E nota que o termo aparece no Novo Testamento em algumas ocasiões, indicando uma pureza de vida e castidade. Ela tanto abrange então uma pureza sexual, quanto uma pureza de coração. Então uma pureza, e a gente costuma ler aí, Paulo em alguns momentos fala a respeito da pureza, usando esse mesmo verbete em grego, mas ele não somente diz respeito à pureza sexual, mas diz respeito à nossa pureza mental. Não somente pureza sexual, mas pureza mental. Cristo mesmo disse que
Se nós olharmos com um olhar impuro, com a mulher, eu não lembro exatamente do versículo, vou parafrasear, pastor, se errar aqui, está com o microfone na minha cabeça. Se olhar com um olho impuro para uma mulher, você arranca o olho fora. Por quê? Porque as suas intenções estão impuras, então isso tem que ser consertado. Ah, mas eu não faço nada, eu sou fiel à minha esposa, mas eu consumo pornografia. Ah, mas eu sou fiel à minha esposa, mas não pode aparecer um rabo de saia novo no trabalho que o abençoado vai olhar, vai instigar, vai mandar mensagem, vai ficar no Instagram olhando fotinha de biquíni. Eu sei que estou batendo nos homens, mas isso vale para as mulheres também. Não diz respeito somente ao nosso procedimento, àquilo que nós manifestamos exteriormente, mas pureza diz respeito à nossa pureza mental. Pegue o seu dedinho, coloque no nariz do seu vizinho e diga: você está sendo um exemplo nessa área. As mulheres falaram um pouquinho mais grosso, eu não entendi o porquê. Timóteo precisava então se manter puro, um jovem pastor com muitos desafios, não somente no corpo, não somente naquilo que ele exteriorizava, mas também na sua mente. Gente, percorremos 5 características aqui. O que Paulo vai continuar dizendo a Timóteo nos próximos versículos, no versículo 13, pode colocar o 13 aí, do 13 ao 16, nós vamos ler o seguinte: até a minha chegada, Timóteo, dedique-se à leitura pública, ao culto, né? A leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Timóteo, não negligencie o dom que foi dado por você, por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, em tudo que eu falei aí. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos possam ver o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo, quanto os que o ouvem. Então Paulo fecha aqui falando, olha só, falei pra caramba, preste atenção nessas coisas que são importantes para você se salvar, para você salvar outras pessoas, para pregar a Cristo e ter sucesso nisso. E agora eu quero te perguntar, querido irmão, querida irmã, será que nós estamos sendo descuidados com aquilo que Deus está ministrando aos nossos corações nessa noite? Será que nós podemos olhar para a nossa vida e perceber que existe pureza, existe um bom procedimento, existe uma boa palavra, existe amor ágape? Será que olhando para as nossas vidas, nós estamos conseguindo ser bons exemplos? O que nossa vida tem então exemplificado a todos os que estão nos vendo? E eu quero te incomodar nessa noite e te falar que eu e você estamos fazendo muito pouco. Eu queria que o Brian colocasse aqueles slides que nós separamos. E eu quero te mostrar algumas histórias. E eu quero te perguntar, quem conhece os irmãos moráveis aqui? Quem já ouviu falar a respeito dos irmãos moráveis aqui? Levanta a mão. É uma pessoa, 2 pessoas, gente. Meu Deus, não acredito. 3 pessoas. Ninguém mais conhece. 4 pessoas. 4 pessoas conhecem dos irmãos moráveis. 5. Conheça, né, nós vamos pincelar aqui rapidamente, mas você precisa conhecer a história desses homens. Esses 2 homens chamados Johann e David, em 1732, eles moravam ali onde é a Alemanha atualmente, e eles pertenciam a uma igreja, né, moraviana. Eles depois se tornaram líderes dessa igreja. Eles foram esses homens que reativaram, depois de muitos e muitos anos, a oração e o louvor a Deus 24 horas por dia. Eles permaneceram só 100 anos fazendo isso. É uma galera fraquinha na fé, graças a Deus, né? E olha só, isso gerou nesses 2 jovens, que deviam ter entre 20 e 30 anos, esses 2 jovens, eles perceberam que nas Índias
tinha uma ilha onde haviam escravos, e esses escravos, eles não conheciam a Cristo. Eles tentaram de alguma maneira conversar, né, com as autoridades da época aí, para chegar a essa ilha e pregar. Então olha só que ideia que eles tiveram, eles não conseguiram fazer isso amigavelmente. Então eles simplesmente se venderam como escravos. Para quê? Para pregar nessa ilha, onde haviam muitos escravos. Esses homens, eles então se venderam por questões legais na época, onde não poderia haver o comércio de escravos brancos. Eles se entregaram e trabalharam nas mesmas condições de escravos e permaneceram lá o tempo necessário para evangelizar. A história vai dizer que eles alcançaram aí mais de 100 mil pessoas naquela ilha. E eles ficaram lá de 1732 a 34, então puderam retornar quando já tiveram a possibilidade de estipular líderes, pessoas, né, capazes de começar a liderar aquela igreja que eles fundaram. Eles retornaram para a Alemanha, se tornaram bispos dentro do contexto da igreja onde eles estavam, e foram pessoas influentes no restante da sua vida. Esses foram bons exemplos. As pessoas se venderam como escravos, e embaixo em branco você vai ver uma frase deles, quando eles entraram no barco, estavam deixando sua família, eles não sabiam se poderiam retornar. Para eles ali, aquele seria o último momento onde eles poderiam ver a sua família. E a história vai dizer que eles se abraçaram e eles falaram que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Próxima história. Não acredito, apagou a foto do homem. Tá, imagine uma foto aí de um homem de 30 e poucos anos, 28 anos, Jim Elliot. Ele é um missionário americano que serviu no Equador. Ele conheceu a sua esposa no contexto ali das missões no Equador. Eles moravam em Quito e serviam a igreja ali. Sua esposa era belga, uma coisa assim. E eles se casaram ali e decidiram então se entregar a Cristo e continuar fazendo a obra naquela localidade. Descobriram uma tribo indígena chamada Huaorani, é isso. E essa tribo era inacessível, não tinha contato com o mundo exterior. E eles tiveram uma mirabolante ideia de ele e mais um grupo de pessoas irem a essa tribo pregar o evangelho. Sabe o que aconteceu? A tribo passou a faca em todo mundo. Todo mundo. Esse homem, Jim Elliot, ele morreu aos 28 anos, assassinado pela própria tribo a qual ele tentava evangelizar. Uma mensagem célebre dele, uma frase, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Próximo slide. Essa é a esposa do Jim Elliot. Ela teve a mirabolante ideia de chamar uma amiga e ir à tribo onde mataram seu marido. E é uma boa amiga essa. Essa amiga era irmã de um dos mortos também, naquela primeira ocasião, junto com o Jim Elliot. E essa mulher chamada Elizabeth Elliot, ela era missionária também, e ela foi até a tribo. E elas conseguiram evangelizar a tribo. Fundaram uma igreja ali, aquilo, né, deu muito, muito certo. Essa mulher voltou para os Estados Unidos posteriormente, se tornou pastora e palestrante. É uma história incrível, tem livros dela, inclusive. E é isso, uma mulher de coragem. E olha só que frase maravilhosa que ela deixou para nós: o tempo é uma coisa criada. Dizer eu não tenho tempo é o mesmo que dizer, repita comigo, vai, o que ela terminou de fazer? Mas vocês falaram tão baixinho, gente. Eu vou ler de novo. O tempo é uma coisa criada. Dizer eu não tenho tempo é o mesmo que dizer... que bom que vocês entenderam. Próximo slide.
Quem conhece Bonhoeffer, autor do livro Discipulado, muito famoso, você precisa conhecer esse homem. Tem um livro, um filme recém-lançado sobre a história desse homem. Esse homem é um alemão. Ele era um teólogo, né, servia a igreja luterana no contexto lá da guerra. Hitler havia dominado a Alemanha e a boa parte da Europa. E esse homem não se rendeu ao nazismo. Decidiu não abrir mão daquilo que ele acreditava. E então ele se opôs firmemente ao nazismo e àquilo que o nazismo pregava. Ele permaneceu fiel às escrituras. Esse homem então foi preso. Acusaram ele injustamente de tentar organizar a morte de Hitler. E ele foi preso sem direito à ampla defesa, sem direito a contraditório, sem direito a um tribunal, sem direito a nada. Ele foi julgado num tribunal militar improvisado, sem defesa, apenas alguns dias antes da sua morte. E olha só, ele foi executado pelos nazistas, os nazistas ao amanhecer, nu. Foi enforcado com arame de piano, um método cruel e humilhante, usado pelos nazistas para exemplos de traição. E tem um médico que relatou posteriormente a morte de Dietrich Bonhoeffer, e esse médico relata que ele, quando estava caminhando lá para ser enforcado, ele, antes de subir a escadinha, ele ajoelhou, fez uma oração e calmamente subiu a escadinha e foi ser enforcado. A última frase que ele disse era que a vida dele não terminava ali, mas começava. E uma das frases dele é: quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e morrer. Próximo. Essa história é fantástica, eu não a conhecia. Essa moça aí, quando ela era mais nova, existia uma guerra acontecendo entre a China e o Japão, e ela trabalhava lá no contexto da China, no meio da guerra. E antes dela ir para a China, ela é britânica, ela amava Cristo, ela teve uma juventude bem mais ou menos, mas se converteu de verdade e decidiu ser missionária. E olha só que engraçado, ao tentar ingressar em alguma agência missionária, essa mulher, ironicamente, não teve resultados acadêmicos positivos. Então ela não conseguiu ingressar em nenhuma agência missionária. Por quê? Porque ela foi incapaz de realizar algumas provas sobre teologia. E ela não foi aceita. E ela decidiu ir para a China assim mesmo. E no contexto da guerra, ela trabalhava para um órgão oficial do governo chinês, então ela tinha acesso às tribos. E quando houve uma invasão, ela simplesmente pegou em torno de 100 crianças ali e as levou para a mata. Crianças, adolescentes, as levou para a mata até que elas, ficaram, eu não lembro quantos dias, mas ficaram alguns bons dias no meio da mata. E ela é responsável ali com todo mundo, sem recurso, passando fome, e conseguiu levar essas crianças até uma outra tribo. E assim puderam ser salvas, não somente fisicamente, mas espiritualmente também. Tive a oportunidade agora então de trazer alguns exemplos, e eu quero te cutucar, assim como fui cutucado, e te dizer que nós não estamos fazendo nada. Talvez nós estejamos fazendo um pouco, talvez nós estejamos querendo fazer, mas quando nós olhamos para esses gigantes da fé, nós percebemos que nós não estamos fazendo muita coisa. E aí, olha só a comparação. Eu comecei falando aqui a respeito de Virgínia e Pose do Rodo. E eu quero te perguntar, qual o exemplo você, como pai, como mãe, ou como futuro pai e futura mãe, você quer deixar para os seus filhos? Qual legado nós podemos deixar para a sociedade? Os de pessoas como essas, ou de um legado de Pose do Rodo e Virgínia? E agora esse é o momento, não ainda, mas eu quero finalizar aqui em algumas versões
o pessoal do louvor pode subir. Em algumas versões, dentro desse versículo, onde nós lemos de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, em algumas versões existe o acréscimo da palavra ser exemplo no espírito. Tentei pesquisar de alguma maneira e tentar entender o que aconteceu. E algumas versões decidiram não adotar esse acréscimo. Por quê? Porque no original não constava essa palavra. E pessoas bem mais inteligentes e estudiosas do que eu falaram que poderia ser mantido porque não se trata de uma heresia. Ser um exemplo no espírito não vai contra aquilo que nós entendemos do texto, não mudou a essência do texto. Então eu quero me aproveitar desse acréscimo e dizer que nós temos que ser exemplo no espírito. E o que o texto quer dizer com isso? Que nós precisamos então ser pessoas que de alguma maneira sejam exemplares por terem o Espírito Santo habitando no coração. E eu não consigo olhar para esses exemplos que nós tivemos aqui, não consigo olhar para pessoas como o apóstolo Paulo, Timóteo, e olhar para elas e falar, foi mérito deles, que não foi. O próprio Jesus, quando foi assunto aos céus, nos disse, olha só, eu vou deixar vocês, mas eu vou deixar alguém da mesma medida, da mesma qualidade. O Espírito Santo, essa pessoa chamada Espírito Santo, ela vai caminhar com você e vai te levar até onde você deve ir. Vocês não estarão sozinhos. Eu não consigo olhar para essas pessoas que nós vimos aqui e não atribuir um enorme louvor ao Espírito Santo, que as motivou a ter a vida que elas tiveram. E se talvez hoje nós não estejamos conseguindo ser exemplares, me perdoe, mas eu vou falar. Talvez o Espírito Santo esteja um pouquinho em baixa no nosso coração. E eu não estou te falando aqui para, quando começar a tocar o louvor, sapatear, você vai correr, você vai dar um salto, vai falar em língua estranha, vai profetizar, vai dar pirueta, não é isso. Mas você vai olhar para você e vai olhar para o Espírito Santo e vai dizer, Espírito Santo, posso melhorar um pouquinho, me ajuda aí, eu não consigo sozinho, me conduza a esse lugar exemplar que eu preciso estar, me conduza a esse lugar, eu não consigo sozinho, mas contigo eu posso. Se você quer fazer essa oração comigo, por favor, se coloque de pé. Se você não tem interesse, você vai beber uma água agora, vai esticar a perna, mas se você tem interesse, fique aqui, não se mova do seu lugar, feche seus olhos agora. E agora é o nosso momento de olharmos para o Espírito Santo e dizer, Deus, eu preciso ser um exemplo, eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu estou me lembrando aqui de algo que aconteceu no domingo passado, não ia falar isso, mas estou sendo impulsionado a isso. No domingo passado, eu estava com a Maria lá no estacionamento, ela não estava querendo muito dormir, mas estava tentando fazer ela dormir, e aí, gente, de repente, pastor Sérgio, o pastor que estava pregando, não sei, entrou uma Fiat Uno voada no estacionamento, subiu em cima ali, quase pegou as plantinhas da pastora ali. Eu falei, caraca, o que é isso? Deve ser alguém passando mal, né? E aí, a mulher saiu um pouco brava da Fiat Uno, e o Armando estava ali, eu acho que a Rosilene também estava, acho que era a Rose sim. Aí eu fui tentar chegar perto ali para entender o que estava acontecendo. Sim, a moça, tadinha, transtornada porque pararam um carro na vaga dela, ela mora um pouquinho ali para frente. Nós temos uma igreja lá na pista e mais duas aqui nessa rua, sem contar a nossa. Então são 4 igrejas só nesse pedaço. E ela havia ido nas outras 3 igrejas. Numa das igrejas, uma pessoa muito mal educada a recebeu mal educadamente e disse para ela, senhora, aguarde um pouquinho, porque nós não podemos resolver o seu problema agora.
A moça, coitada, ela estava querendo entrar em casa e um abençoado parou na vaga. E a moça ficou um pouco chateada, um pouco transtornada. E aí você imagine como ela chegou aqui na igreja, gente. E aí, eu fiz o mínimo, Armando, Rosilene, nós fizemos o mínimo, que é ser educados. É o mínimo, é o básico. Acho que nem quem não segue a Cristo consegue fazer isso, que é ser educado. E aí tentamos, vamos lá, vamos te ajudar, moça. Colocamos aqui no telão a placa do carro. E aí quando foi a placa do carro, eu fiquei lá dando uma atenção para ela, né? Ofereci uma água, ofereci um café. Ela falou, ai, nunca entrei aqui, né? Meio áspera. Eu falei, pô, vamos ali, vamos tomar um café. Não, obrigado. Aí eu falei, pô, senhora poderia, por gentileza, tirar o carro aqui, tá no meio da calçada? Para ali na vaga ali. Pegou, quando ela voltou, ela já voltou um pouquinho mais calma. E aí esperamos um pouquinho, ela percebeu, olha só, eu sei que o carro provavelmente não é daqui, mas eu vim só para tirar dúvida. Enquanto isso, fui conversando com ela. No final das contas, quando ela saiu com o outro semblante e virou para mim e disse, ai, muito obrigado pela educação de vocês, estou até melhor agora, vou para lá e vou aguardar alguém chegar. Perceba que o que eu fiz, o que nós fizemos não foi nada, que é justamente ser uma pessoa educada. Agora imagine só, se eu decidisse ser uma pessoa não tão exemplar assim, porque ela chegou, ela poderia ter pegado uma criança, até minha filha que estava ali perto, eu poderia ter tratado com rispidez, mas fui educado. Mas aí ela saiu feliz, não, moça, precisar da gente, estamos aí, tá? Eu acho que a senhora tem que ligar da polícia, é o direito seu. E ela saiu bem, com outro semblante, impressionante. Quando estávamos saindo da igreja, eu e minha digníssima esposa, estávamos passando em frente à casa dela. Gente, me deu uma vergonha alheia, porque as pessoas que pararam na vaga, pararam em frente à entrada da garagem dela, ela soltou os cachorros para cima dos irmãos, e os irmãos estavam reagindo assim, às ofensas dela. Ê, terra! Ei, é Satanás, debochando da raiva da mulher. E eu olhei aquilo e me deu uma vontade de passar com o carro em cima dos irmãos, sabe, uma ira assim, cara, eu vou matar um miserento desse, gente, eu vou passar com o carro, eu vou tacar ali dentro do rio. E a moça indignada, com razão, coitada. E os crentes debochando. Me diga se essa foi uma atitude exemplar ou não dos nossos amigos. Perceba que nós precisamos manejar a minha palavra, nós precisamos pregar muito bem, precisamos louvar bem, precisamos tocar bem. Mas se você decidir pegar o que você ouve aqui dentro e botar no bolso e não praticar, isso não vai valer de nada. E no fim de tudo, quando Cristo voltar, talvez você esteja num lugar não tão legal. Nós precisamos ser exemplos. A nossa sociedade carece de exemplo. E nós precisamos nos posicionar. Se essa palavra, se isso tudo mexeu contigo, coloque a mão no seu coração. Esse é o momento de nós olharmos para dentro de nós, olharmos para Deus e pedir perdão pelos nossos maus exemplos, pedir perdão pelas nossas falhas, pedir coragem para pedir perdão a quem nós denegrimos, a quem nós falhamos, a quem nós poderíamos ter lançado alguma mentira. Esse é o momento de nós nos consertarmos, olharmos para Cristo que Ele é capaz, Ele é suficiente para nos perdoar. Ele está aqui, Ele está disponível, Ele quer te perdoar. E esse é o momento para nós nos consertarmos. Faça a sua oração agora.